seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o teu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o teu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. O culto familiar é um momento que a gente tem com a família para entrar na presença de Deus, né? Aprender mais da Bíblia, cantar hinos. E a família tem um tempo para ficar a sós com Deus. Eu acho que é necessário para fazer a união das famílias. Também nos ajuda a ficar mais perto de Deus, como família, não individualmente. Aquele momento, família, Deus, e o resto, a gente resolve depois. Aquele momento é o que importa. Desenvolvimento dos filhos, com os pais. De cantar. Orar. São as músicas. Dos louvores, da leitura da Bíblia. E quando os filhos participam? A leitura da Bíblia. Ficar com a minha família. Também gosto quando faz o Pai Nosso. Da minha lição. Tudo para as crianças. A gente pode discutir as coisas, a gente pode tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas, porque a gente tem uma intimidade. E isso é o que eu mais gosto. Na hora que a gente canta, que a gente ouve a história.
na hora de oração, tudo. Principalmente no culto de sexta-feira, a gente faz ponto alto e ponto baixo da semana. Então você diz uma coisa que foi ruim e uma coisa que foi muito boa naquela sua semana. E isso faz com que as outras pessoas da sua família saibam um pouquinho do que está acontecendo com você. A gente lê escrito de profecia. Escolhe as músicas. E a gente sempre lê umas promessinhas da Bíblia. Cada um lê uma diferente e eu acho isso muito legal. Eu fico triste quando eu vejo algumas famílias que reúne todo mundo, faz uma meditação e vai cada um para o seu canto. Isso não é um culto familiar. Isso é um momento que você pode ter sozinho. Acho que, pelo menos na minha casa, eu não acrescentaria nada. Por mim, o culto familiar está completo. Eu gostaria de ter visitas, eu acho. Que seria legal se tivesse sempre, cada vez uma família diferente em casa. Umas histórias, assim, ilustradas. Mas eu gostaria de ter ilustração na hora que está lendo a Bíblia. Na sexta-feira a gente lê, mas acho que ia ser mais legal se tivesse todo dia. Uma encenação, teatro. Jogos de Jesus. Fazer gincana. Brincar. Eu queria falar com a tia social pelo telefone. Como eu sou adolescente, eu acho importante ter a linguagem da Bíblia ser mais para nós. Meditação juvenil, as músicas do CD Jovem. Eu acho importante ter dinâmicas, jogos e músicas que nós conheçamos, que sejam dessa década pelo menos. Uma leitura, um tipo de leitura diferente para os jovens. História com fantoches. Pode também ser a interação dos jovens com os pais no culto. Nada, tá tudo bom. Legal? Uhum. Uma boa noite para todos. Nós temos aqui conosco o Elmo e a Marta. Hoje, às 5h30 da manhã, o pastor Rafael estava lá no hotel para me buscar, para começarmos as nossas visitas. E nós tivemos o privilégio de começar as visitas hoje nesta casa, na casa desta família, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a história deles. Eles têm 2 filhas maravilhosas, a Ana Paula e a Sara, e nós passamos bons momentos ali. Eu quero primeiro agradecer por terem nos recebido hoje tão cedo na casa de vocês. Nós fomos os mais abençoados. Vocês acreditam na restauração do altar da família? Sim, acreditamos muito. O que você teria, Marta, a dizer para nós lá na conversa hoje de manhã? Nós descobrimos o seguinte: ele é o legislador da família e ela é a oradora da família, né? Então ele disse: como legislador eu determino que ela fale, né? Ok, o que você teria a dizer para nós sobre a experiência de vocês com relação ao culto da família? Boa noite. Então, desde sábado que o Elmo só se intitula assim em casa. Ele chama a gente, ele diz: o legislador está chamando. Sou eu o legislador. Mas eu já percebi que realmente para falar sou eu, né, Eveline? Nós tínhamos, antes de vir para o Rio de Janeiro, a experiência de fazer o culto familiar, porque no norte, na cidade onde nós morávamos, tudo bem mais perto. Então, nós tínhamos tempo para fazer. E aqui o nosso tempo ficou muito mitigado. A gente geralmente só fazia aos finais de semana, porque as meninas
ficam com mais tempo. Ana Paula sai muito cedo para a faculdade e nós não tínhamos tempo. E a experiência de hoje foi maravilhosa e nós estamos empenhados, fizemos um pacto em família para que nós voltemos a fazer o culto matutino e o culto vespertino. Foi uma bênção. Bom, conversando lá na casa deles, eles disseram: pastor, quando a gente estava lá no norte, lá do Brasil, aqui do Brasil, estava mais fácil, tudo era mais perto, nossa vida era mais tranquila. Nós fazíamos o culto da família todos os dias. Depois que nós viemos para o Rio, aí complicou. Tudo muito distante, a vida mudou radicalmente. Eles entendiam que era importante, mas não estavam conseguindo fazer. E hoje, ali em família, conversando, de maneira muito natural, a família toda decidiu: pastor, nós, a partir de agora, vamos levantar esta bandeira e o altar na nossa casa está restaurado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração especial por vocês nesse momento. Sentados como vocês estão, vamos orar. Senhor Deus, eu tenho a alegria de ter o Elmo e a Marta aqui, junto comigo, diante dos meus irmãos, e com humildade, com sinceridade, eles estão compartilhando um pouco da experiência deles no que diz respeito à questão do culto da família. Eles disseram hoje para mim, para o pastor Rafael: é importante, mas não é fácil, e nós precisamos reorganizar a nossa agenda. E eles tomaram uma decisão de restaurar este altar, e estarão todos os dias, pela manhã e à noite, reunindo a família e fazendo o culto, e assim ali na casa deles o Senhor estará sendo adorado. Que o Senhor abençoe este casal, que o Senhor abençoe a Ana Paula e a Sara, essas duas meninas, duas jovens, que elas continuem sendo uma bênção na presença do Senhor. Nós entregamos esta família completamente nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Hoje, como eu mencionei, 5h30 da manhã, o pastor Rafael estava lá no hotel para me buscar, e aí nós saímos para fazer as visitas. E aí nós temos algumas fotos das famílias que nós visitamos, né? E aí está o Pedro, a Mara, volta um pouquinho essa foto aí, Ramani, não é isso? É um nome bem comum, a Ramani. Ela faz parte da família, é a esposa do filho do casal, do Rui, e tem essa filhinha maravilhosa, essa princesinha que participou conosco do culto. Nós fomos muito bem recebidos. Cadê o Pedro? Está aqui? Pedro, fica em pé aí, por gentileza, ao lado da Mara, por favor. Muito obrigado, viu, por terem nos recebido. Foi muito bom estar na casa de vocês. Que Deus os abençoe, tá? Podem sentar. Foram momentos muito agradáveis que passamos ali. Também tomaram algumas decisões importantes no que diz respeito à questão do ajuste, às vezes do horário, para que o culto seja uma realidade cada dia na vida da família. Pode passar para a próxima foto? Bom, aqui está um casal nordestino. Que casal carinhoso. Nós somos muito bem recebidos. Cadê a Genilza? Está aí? Genilza? E o Arnaldo também? O Arnaldão. Ele disse que ia ser um pouco difícil vir hoje por causa dos trabalhos, tudo, mas muito obrigado. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui, tá? Podem sentar. Pense num casal carinhoso, mas ela é meio rebelde, ela é desobediente. Nós falamos que não era para preparar comida e ela desobedeceu. Ela preparou lá um bolo de milho e ficou realmente ali nos persuadindo para comer. E eu disse: mas irmã, eu prometi lá que eu não ia comer nada, só um copinho de água. Não, mas o senhor tem que comer, eu fiz esse bolo, eu vou comer um pedaço. E aí, irmãos, eu quero confessar meu pecado.
eu não consegui comer um pedaço só. Se você quiser comer um bolo de milho gostoso, fale com aquela nordestina ali, viu? É um casal muito carinhoso, eles moram num lugar bem alto, né? Eu disse que quando Jesus voltar, eles vão ser os primeiros a ir para o céu, porque a gente tem que subir uma escada, muita aventura, viu? Muita aventura. Foram momentos muito agradáveis. É uma família que eu recomendo que vocês visitem, conheçam, tá? Uma família muito agradável. Aí outra família também muito carinhosa, o Júlio. O Júlio está aqui? Fica em pé aí, Júlio. A Flávia também, tá? O Vitor pode vir? Não, né? Esse é um casal, mas também muito simpático, muito carinhoso. Eles estão lá numa reforma do apartamento. Se vocês que precisarem de um pintor, viu, profissional, fale com o Júlio, tá? Esse pastor, eu contratei um pintor aqui, e o rapaz estava fazendo um trabalho, mas eu não fiquei contente. Eu disse, eu vou despedir esse pecador e eu mesmo vou pintar aqui o meu apartamento. E o rapaz não é que está fazendo uma obra de arte lá, tá? Então nós fizemos o culto e a cachorrinha, até a cachorrinha participou. Como é o nome dela? Sufi. Sophie, ok? E participou toda a família. Foram momentos muito agradáveis. Muito obrigado, viu, por terem nos recebido lá, né, no apartamento de vocês. A próxima foto. Acabou. A outra faltou. Qual foi a família que faltou? Ok, eles vieram aqui ao vivo e a cores, né? O Elmo e a Marta foi a outra família que nós visitamos. Então, eu repito para vocês, nós não vamos poder visitar todas as pessoas, todas as famílias, mas estamos fazendo o esforço para visitar o máximo de famílias possível. Essa visita ela é muito pontual. Eu não estou trabalhando outro tema, a questão é o culto da família. Então nós estamos visitando as famílias para fazer o culto da família. Então esse é o objetivo da visita. Que algumas pessoas me convidaram aí para visitar um parente que está no hospital. Então assim, nessa ocasião, nessa semana eu não vou poder fazer visitas diferentes daquilo que nós estamos nos propondo, senão nós vamos perder o foco. E a gente tem realmente uma intencionalidade ao fazer o que nós estamos fazendo. Então algumas famílias que porventura nós não consigamos visitar, o pastor Rafael, pense num pastor carinhoso, viu? Eu não conheci o pastor Rafael, eu conheço o pai dele é o meu chefe, é o presidente da Associação Mineira Central, e eu não conhecia, e tem sido muito bom estar com você, viu, pastor? E ele disse, pastor Jeú, se porventura a gente não conseguir visitar todo mundo, eu vou continuar como pastor aqui, né? Pretendo, e eu vou visitar aqueles que nós não conseguimos visitar essa semana. Então, se porventura alguma família nós não conseguimos alcançar com essa proposta, o pastor vai estar visitando, tá? Bom, pessoal, nós vamos entrar no nosso tema de hoje. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos para 1 Samuel, capítulo 30. Você vai abrir a sua Bíblia aí, versículo 1 a 10. Depois nós vamos ler o versículo 18 até o versículo 20. Primeiro Samuel, capítulo 30. Antes da leitura, nós vamos fazer uma oração. Lembrando que sexta-feira nós vamos ter um momento muito especial aqui. Vai ser a cerimônia da Santa Ceia. E nós vamos preparar alguns kits especiais para as famílias da nossa igreja. Então, as famílias que querem participar da Santa Ceia, nós gostaríamos que vocês dessem um nome a Eunice, tá bom? Então ela vai pegar o nome e quantos componentes da família,
E sexta-feira nós vamos ter aqui um momento muito especial de Santa Ceia, e nós estamos orando por isso. Outra coisa, eu queria agradecer as pessoas que jejuaram hoje. Nós tivemos mais de 20 pessoas jejuando e orando a cada hora. Muito obrigado. Eu pude sentir o efeito das orações ao longo do dia. Eu pude sentir o efeito das orações nas visitas que nós fizemos hoje cedo. Eu fiz um desafio ontem à noite, que eu precisaria essa semana, a cada dia, ter pelo menos 7 pessoas jejuando. Esse jejum pode ser um jejum de frutas, pode ser uma refeição, podem ser 2, podem ser 3, você decide como vai jejuar. Então eu pergunto, quantos se animariam a me acompanhar no jejum amanhã? Levanta a mão aí. Eu preciso de pelo menos 7 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pastor, tira uma foto dessas pessoas, anota o CPF, o número da identidade. Não pode mais mudar de ideia, viu? Estou brincando. Então, quando terminar o culto, eu gostaria de ter um momentozinho com vocês que vão jejuar amanhã. São 2 minutinhos para dar algumas orientações. E eu aproveito esse momento. Hoje eu estava fazendo caminhada ali na praia, caminhando, conversando com Deus. E Deus colocou no meu coração algo que eu queria propor para vocês. De quinta-feira termos uma experiência diferente, um dia diferente. De quinta-feira fazermos um jejum coletivo. Então a ideia é que você se organize para quinta-feira ter uma experiência diferente com Deus. Esse jejum pode ser, como eu disse, uma refeição, podem ser 2. Jejum quer dizer abstenção total ou parcial de alimento. Então, quando você se abstém de uma refeição ou de determinados alimentos, você pode dizer que está jejuando. Então, eu quero perguntar, quantos gostariam de pensar nessa possibilidade? Levanta a mão. Então, amém. Isso já alegra meu coração. Então, nós vamos estar orando por isso e nos preparar para quinta-feira ter uma experiência diferente com Deus, através do jejum. Bom, vamos orar então. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, casa de oração para todos os povos. Obrigado pela semana da família. Obrigado porque a família é presente de Deus. Obrigado porque a família é bênção de Deus. Obrigado porque em tua palavra, o manual das famílias, nós encontramos as orientações eficazes, as indicações do Senhor de como lograrmos vitória neste grande conflito que estamos envolvidos. Nós oramos por todas as famílias da nossa igreja, os que estão aqui no templo agora, as famílias representadas aqui, como também aqueles que estão conectados pela internet. Que a tua bênção alcance a todos. Nós oramos pelos projetos dessa semana, pelo jejum coletivo que vamos ter na quinta-feira, que o Senhor nos prepare. Oramos também pela Santa Ceia na sexta noite. Senhor, prepara o nosso coração. Pedimos que o Senhor coloque uma unção especial sobre o que está sendo organizado, sobre tudo que está sendo preparado para esta Santa Ceia. Que pela unção e a bênção do Senhor, a Santa Ceia que vamos realizar na sexta noite, possa marcar um antes e um depois na história desta igreja. Nós abrimos a tua palavra, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz. Que fale Deus e se cale o homem. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, todos pequenos como grandes, a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade
e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. 8. Então gostou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Versículo 10. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18 a 20. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Palavra de Deus. O que nós acabamos de ler trata de um episódio ocorrido na vida de Davi. Essa história, ela é muito significativa e ela tem muito a nos ensinar. Devido à importância de tudo que nós encontramos aqui, eu vou dividir o tema de hoje em 2 temas. Então hoje eu vou fazer uma introdução e eu terminarei amanhã. Só que a parte mais importante desse tema eu vou apresentar amanhã. Se você tinha que faltar, era hoje. A questão é que eu não posso falar o que eu vou falar amanhã sem fazer a introdução hoje. Então hoje eu vou fazer uma introdução e amanhã termino, ok? Tudo bem. O que acontece aqui? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele estava no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Pisou na bola. Os homens de Deus se equivocam? Os homens de Deus pisam na bola? Em função do grande conflito que nós estamos envolvidos, quando o homem de Deus pisa na bola, o estrago é muito grande. Quando o homem ou a mulher de Deus, eles estão no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não quer que eles façam, o estrago é muito grande. É justamente o que acontece aqui. Depois, eu desafio você a ler o capítulo 29, aí você vai entender melhor o contexto dessa história. No capítulo 29, você vai encontrar Davi e os seus homens, os seus guerreiros, acompanhando os filisteus numa possível guerra contra os israelitas. Então Davi, repito, está no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não quer que ele faça. Perdeu o foco, ele deixou o que tinha de mais importante vulnerável. Quando nós damos brecha, o inimigo entra e faz a festa. Todos os servos de Deus têm inimigos. Davi tinha inimigos. Os amalequitas, eles odiavam o povo de Deus. Eles odiavam a Davi. Então quando Davi sai
com os seus homens e deixa Ziclag vulnerável, os inimigos atacam, mas atacam com força. O estrago foi grande. Davi era homem de guerra, e os que o acompanhavam eram homens de guerra. A Bíblia diz que quando eles chegaram em Ziclag, o impacto visual foi tão forte que eles choraram até não ter mais força para chorar. Eu nunca vi ninguém chorar a este nível. Eu já vi muita gente chorando, mas ver homens de guerra chorarem até não ter mais força para chorar, é porque o que eles encontraram, o impacto foi muito forte. Através dessa história, eu posso relembrar o fato de que temos um grande inimigo. A minha escritora predileta, no livro Mensagens aos Jovens, na página 51, ela diz: só Deus pode limitar o poder de Satanás. Ele vai de um para o outro lado da terra e anda nela de cima para baixo. Não deixa de observar um único momento, por medo de perder uma oportunidade de destruir almas. É importante que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de suas ciladas. Existe um inimigo real. Ele não brinca de ser diabo. Ele está atento a todos os nossos movimentos. Davi vacilou, e vacilou feio. Ele deixou seu maior tesouro vulnerável para estar fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Ao estudar essa história, eu posso identificar 4 frentes de ataque do inimigo, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira frente de ataque do inimigo é a frente financeira. E como é que eu chego a essa conclusão? A Bíblia diz aqui no capítulo 30 que os amalequitas, eles invadiram Ziclag e eles levaram o gado, as ovelhas, as riquezas que Davi tinha. Trazendo para os nossos dias, eu posso dizer que o diabo, ele está de olho na nossa vida financeira, nas nossas finanças. A segunda frente de ataque do inimigo é a saúde. No versículo 6, lá diz que Davi, ele se angustiou profundamente. A angústia é a porta de entrada para todo tipo de enfermidade. A terceira frente de ataque do inimigo é o casamento, porque nessa história, aí diz que as esposas daqueles homens foram levadas pelo inimigo. A terceira frente de ataque são os filhos, porque os filhos também foram levados pelo inimigo. É interessante que você vai encontrar essas frentes de ataque em outros lugares da Bíblia, e eu cito como exemplo o livro de Jó. Ontem eu falei um pouquinho sobre o livro de Jó. Se você quer estudar sobre o tema do grande conflito, você tem que ler o livro de Jó. Lá diz no capítulo 1 que o diabo se apresentou diante de Deus e disse: Jó te serve porque ele é rico, deixa eu tirar a riqueza dele. E aí o diabo vai argumentar com Deus para que Deus permita que ele toque na vida financeira e nas finanças de Jó. E vocês conhecem a história, Deus permitiu. Então o diabo tirou toda a riqueza de Jó. Jó ficou pobre. A segunda frente de ataque é a saúde. Jó, quando perdeu tudo, ele continua servindo a Deus. Ele não negou a sua fé. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para a terra, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o diabo, que é perseverante, o diabo chega para Deus assim: Jó te serve porque ele tem saúde, deixa eu tocar na saúde dele. E aí Deus permite
Mas Deus estabelece uma restrição. Tudo bem, toca, mas não tira a vida. E como a única restrição que Deus estabeleceu foi essa, a única coisa que o diabo não fez foi tirar a vida, mas o resto ele arrebentou com Jó. Tumores começaram a se espalhar por toda parte do corpo. Ele começou a apodrecer em vida. E aí vem a terceira frente de ataque. O casamento começa a entrar em crise. O diabo vê que a mulher está vulnerável emocionalmente. E aí a mulher olha para ele e disse: você está podre, amaldiçoa a Deus e morre. Palavras da esposa de Jó. O casamento foi atacado. E vocês sabem que os filhos de Jó também morreram. Essas 4 frentes de ataque nós vamos encontrar em outros lugares da Bíblia. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a questão financeira. A questão financeira ela é mais importante do que eu e você podemos imaginar. Ano passado eu estive fazendo uma pesquisa no Serasa e entrando na internet, a pesquisa dizia que mais ou menos quase 60 milhões de brasileiros estão hoje com o nome negativado. Misericórdia. Quase 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. É um número muito alto. É um reflexo dessa crise que o país vive. Uma crise política que gera uma crise econômica, os poderes em conflito. E essa questão, ela afeta as famílias de uma maneira mais forte do que podemos imaginar. Eu estava fazendo uma pesquisa. Esses que estão com o nome negativado, o que provocou isso? 71% das dívidas estão aonde? Cartão de crédito. Cartão de crédito é para a pessoa que sabe administrar. Uma pessoa desorganizada financeiramente, cartão de crédito é uma maldição. É absurdo, 71% dos que estão lá com o nome negativado, a grande dívida se dá em função do cartão de crédito. Segundo lugar ali, cheque especial. Segundo lugar é veículos, depois cheque especial, depois 3,6% casa, depois 4,7% outras dívidas. Então o cartão de crédito está disparado. Então repito, cartão de crédito, quem deve usar? Uma pessoa que é organizada financeiramente. Uma pessoa desorganizada, que não tem controle das suas finanças, o cartão de crédito já se provou que é uma maldição. Tem algumas pessoas que estão num momento financeiro tão complicado que a melhor coisa que faria seria quebrar o cartão de crédito. O diabo ele está de olho na sua vida financeira, porque uma pessoa endividada, a dívida ela afeta o casamento, ela vai gerar discussão. Nos Estados Unidos eles vêm fazendo pesquisa para tudo. Um estudo feito mostrou que o que mais gera divórcio lá é a questão financeira. Existem estudos estatísticos sérios que provam isso. No Brasil ainda não foi feito um estudo sério sobre esse assunto, mas eu creio que não é diferente. Uma pessoa endividada, ela não tem vontade de ir à igreja. Um servo de Deus que está endividado, ele não tem paz, ele não tem disposição para ler a Bíblia, para orar. Isso desestrutura o ser humano emocionalmente, impacta todas as áreas da vida. Por isso que o diabo, ele está de olho na nossa vida financeira. Se ele consegue encontrar uma brecha aí, o estrago que ele vai causar vai ser muito grande. Eu quero deixar alguns conselhos para vocês, 2 conselhos objetivos. No livro lá Adventista, na página 375, lá diz: todos devem aprender a tomar as notas de suas despesas. Alguns negligenciam como não sendo coisa essencial. Isto é um erro. Porém, todas as despesas devem ser anotadas com... Essa autora aí, que eu tenho dito que é a minha autora predileta, ela fala que a primeira lei do céu é a ordem. Existem pessoas que estão com dívidas, numa situação financeira muito ruim,
estão orando a Deus, pedindo uma bênção, pedindo um milagre. E ela diz: Deus não vai abençoar. Existem pessoas que são muito desorganizadas financeiramente. Então a questão não é mandar dinheiro, porque Deus pode mandar o dinheiro que for, é como se estivesse entrando num saco furado. Então a lei do céu é a ordem. A bênção de Deus não está na desordem. Por isso que ela diz que tudo que nós ganhamos deve ser anotado, e tudo que nós gastamos deve ser o quê? A gente tem que ter um registro de tudo que entra e tudo que sai. E aí depois que eu organizar, tiver um orçamentozinho, um controle, eu vou ter condições de pedir a bênção de Deus. Há poucos dias eu ouvi uma palestra de um economista muito bom. E ele disse uma frase que me impactou, uma frase muito forte. Eu vou dizer para vocês. Ele falou o seguinte: uma pessoa que gasta menos que ganha é muito inteligente. Uma pessoa que gasta tudo que ganha não é inteligente. Uma pessoa que gasta mais do que ganha é ladrão. Palavra de um economista. Uma pessoa que gasta menos que ganha é o quê? Muito inteligente. Ela é sábia. Uma pessoa que gasta tudo que ganha não é inteligente. Se não é inteligente, é o quê? E aí ele fez silêncio e disse: ó, uma pessoa que gasta mais do que ganha é ladrão. Ninguém deveria gastar mais do que ganha. E se tem alguém que tem que respeitar esse princípio, é o servo de Deus. Um servo de Deus que gasta mais do que ganha, você pode fazer o jejum que quiser fazer, participar das vigílias que quiser participar, orar o tanto que quiser orar, Deus não vai poder abençoar a sua vida financeira. No processo da bênção existe uma parte que corresponde a mim e a você, e essa parte de organizar, Deus não vai fazer por você. Então tem que ter o controle. Primeiro princípio: anote tudo que você ganha, tudo que gasta, e não gaste mais do que você ganha, sobre hipótese alguma. Segundo conselho, em Malaquias lá fala sobre o princípio do dízimo. Trazei todos os dízimos. E lá diz: repreenderei o... Quando você estuda a Bíblia, os pedidos e os mandamentos de Deus, você descobre uma coisa interessante. Sempre que Deus faz um pedido, Ele sempre tem uma promessa, ou no contexto anterior, ou no contexto imediato. Estude a Bíblia e faça essa análise. Procure estudar todos os mandamentos. Sempre que Deus faz um mandamento, ou no contexto anterior, ou no contexto imediato, tem uma promessa. E a promessa é muito superior ao que Ele está pedindo. Deus não precisava prometer nada, mas Ele é um Pai de amor. E quando Ele pede e promete, faz uma promessa, Ele está dizendo: eu estou pedindo para te abençoar. Amém? Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono de tudo. Eu pergunto: nós devolvemos o dízimo para ser abençoados ou porque fomos abençoados? O que vem primeiro, a bênção ou o dízimo? O dízimo de zero, quanto é? Quanto é? O dízimo de zero é zero. Deus não pede o que eu não tenho. Deus não pede. Nós não damos o dízimo para ser abençoados. Nós damos o dízimo porque fomos. E Deus promete, Ele vai repreender o devorador. E nós temos autoridade para reclamar as promessas de Deus. Quando você é fiel, você tem autoridade para reclamar as promessas de Deus. E Deus vai honrar você. Sim ou não? Segunda frente de ataque é o quê? Quero ler um pensamento que está no livro Ciência do Bom Viver. Aí diz assim: o corpo
é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências de nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio de um poder mais alto, hão de operar, por certo, ruína e morte. O grande inimigo das almas, neste grande conflito, ele está de olho no seu estilo de vida. Ele está de olho no meu estilo de vida. Aquilo que você come, a maneira como você vive, vai impactar profundamente a sua vida espiritual. Eu estava conversando com a Juliana e o Leandro, eles foram me buscar lá no hotel. E ela estava contando a história dela para mim. Fique em pé aí, Juliana. Quantos de vocês aqui já ouviram o testemunho da Juliana? Levanta a mão. Tem muita gente que ainda não escutou. Se aproxime dela para escutar um pouco a história dela. Ela emagreceu aí 32 quilos. Uma pessoa com depressão, com um monte de problema. Mas ela decidiu fazer caso das orientações de Deus. Deus é um pai detalhista. Eu tenho uma filha que vai estar completando 18 anos esse mês. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uma proposta de estilo de vida para ela. Eu já tinha uma proposta. O que é que ela ia comer, que horas ela ia dormir, os programas que ela ia assistir na televisão, o que é que ela ia poder assistir. Então eu tinha uma proposta de estilo de vida para minha filha. Por quê? Porque eu amo a minha filha. Eu sou um pai responsável. Você acha que Deus não deixou para nós uma proposta de estilo de vida? E Deus é um Deus detalhista. Ele é tão detalhista que Deus se preocupou em dizer o que a gente deveria comer, o que não deveria comer. Ele orientou sobre os remédios que a gente poderia utilizar para ter saúde. E são quantos os remédios de Deus? Ele deixou 8 remédios para que nós fôssemos no planeta Terra as pessoas mais saudáveis do mundo e pudéssemos refletir a glória dele. Eu moro em Belo Horizonte, lá na Pampulha, e eu gosto muito de fazer caminhada. A Lagoa da Pampulha é um lugar muito bonito. Então um dia eu estava fazendo uma caminhada e eu vi ali uma casa aberta, uma casa grande, e eu vi um cartaz escrito assim: produtos naturais. Aí eu entrei, eu vi um movimento ali, muita gente, eu entrei para ver. E aí eu vi muitos produtos orgânicos, mas o que me chamou a atenção é que tinha, a maioria ali eram hippies, cabelo grande, brinco, piercing. Mas quando eu entrei, eu fui atacado por eles. Seja bem-vindo, o senhor chegou no momento certo e no lugar certo. Prove o melhor pão do mundo. Aí me deram um pãozinho integral. Pense num pão gostoso. Coma aqui um bolo que não tem açúcar. Ele tem um pouquinho de açúcar mascavo, mas é muito nutritivo, não tem ovos e tal. Mas que bolo gostoso! E aí eles iam me dando para eu provar, e aí, resultado, eu ia provando e comprando. Assim, rapaz, eu vou embora. Se eu continuar... Mas assim, eu fui impactado pela maneira com que eles me ofereciam aqueles produtos, o entusiasmo deles, a empolgação e a qualidade do que eles estavam vendendo. E eu saí dali, comprei algumas coisas e fiquei pensando, eles têm um estilo de vida saudável e eles promovem a saúde pela saúde, isso é muito bom. Mas nós não. Nós adventistas não promovemos a saúde pela saúde apenas. A saúde pela saúde é interessante, mas nós cuidamos da saúde por quê? A Bíblia diz: ou quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. É adoração. Você adora a Deus com o que você come, o seu estilo de vida.
A mensagem de saúde que Deus deixou para nós é muito mais do que não coma isso ou coma aquilo. A mensagem de saúde envolve tudo: o exercício físico, o descanso, o uso da água, o sol. Vocês aqui são muito privilegiados. Eu nasci em Fortaleza, cidade do sol, lá tem praia, e hoje eu estou morando em Belo Horizonte. Ore por mim. Ei, não grava essa parte aí não, viu? Ih, rapaz, agora eu lembrei, o pastor de Belo Horizonte. É uma cidade maravilhosa, mas falta praia. Eu estou me deleitando, pastor, aqui todo dia fazendo caminhada aí nessa praia. Que coisa maravilhosa. Eu morava lá em Fortaleza, bem pertinho da praia, né? Então eu não gosto nem tanto de tomar banho na praia, mas gosto de caminhar na praia. Então estou desfrutando dessa beleza, né? Apesar de que é um movimento danado de carro, de ônibus ali, né? Mas os remédios de Deus, nosso estilo de vida, afeta a nossa espiritualidade, afeta muito mais do que eu e você podemos imaginar. Então o diabo está de olho na tua saúde, no teu estilo de vida, e não permitindo que você viva o que Deus preparou, o que Deus deixou. Ele torna você mais fraco e mais vulnerável aos ataques dele. Essa é uma frente de ataque do inimigo. Outra frente de ataque é o quê? O casamento. Sábado de manhã eu estive pregando e eu fui explicar para vocês por que o diabo odeia a família dentro do projeto de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus, Ele está instituindo a família. Lá em Gênesis capítulo 1, ali não é a criação de Adão, é a criação da família humana. A família, ela foi criada para ser uma representação da Trindade nessa terra. O diabo, ele odeia a Trindade, por isso que ele odeia o casamento dentro da proposta de Deus. E ele tem trabalhado fortemente, ele tem inventado uma coisa chamada divórcio. O divórcio é uma desgraça. Em Malaquias diz que Deus abomina o divórcio, não é projeto de Deus. E ao inventar essa coisa chamada divórcio, ele tem atacado com um machado. O divórcio é um machado forte, que causa traumas tremendos, e pode comprometer o destino eterno de muita gente. Ele tem trabalhado de muitas maneiras para levar os casamentos à destruição. Uma pesquisa feita não faz muito tempo aqui no Brasil descobriu que mais ou menos 70% dos homens no Brasil ou foram infiéis ou estão tendo algum problema de infidelidade hoje. 70%. Só que antigamente infidelidade, adultério era problema de homem. Mas as pesquisas mostraram que 60% das mulheres, 60%, ou tiveram problema de infidelidade ou estão tendo. A televisão está propagando isso, a mídia está propagando isso: infidelidade, adultério. Outro grande problema, pornografia. A pornografia, irmãos, é um mal muito maior também do que nós podemos imaginar. Eu tenho escutado histórias absurdas, coisas absurdas, terríveis a respeito desse tema e desse assunto. O inimigo, ele tem atacado de muitas maneiras a estrutura chamada casamento. Essa questão de filosofia de gênero. Ninguém nasce menino, ninguém nasce menina. O inimigo das almas está por detrás de tudo isso. Ele quer destruir essa estrutura chamada casamento. É uma frente de ataque. O diabo está de olho no teu casamento, está de olho. Se ele encontrar brecha, ele entra e ele destrói, ele causa festa. Eu tenho vivido momentos muito difíceis. Para mim, um dos momentos mais difíceis que eu posso passar como pastor é quando eu vejo um casamento sendo destruído. Hoje muitos jovenzinhos estão se casando
e casam assim com o seguinte conceito: se não der certo, lá em Belo Horizonte, como eu sou líder de família, nós organizamos o curso de noivos. A igreja adventista tomou um voto para um pastor adventista fazer um casamento de noivos. Eles têm que fazer o curso pelo menos 3 meses antes do casamento. Nenhum pastor adventista está autorizado a fazer uma cerimônia de casamento de um casal que não fez o curso de noivos pelo menos 3 meses antes do casamento. E nós organizamos, nós temos 2 grandes cursos de noivo por ano, lá em Belo Horizonte, e eu organizo. E eu deixo tudo muito claro, quando eu falo para aqueles noivos. Nós fizemos um curso agora, há mais ou menos um mês atrás, muito claro, a santidade do casamento. A santidade do casamento. Quando o homem se une com a mulher, a Bíblia diz que eles formam o quê? Uma só carne. Você sabe onde está o maior índice de divórcio? O maior índice de divórcio não está nos que casam pela primeira vez, está nos que casam pela segunda vez, ou nos que casam pela terceira vez. Aí o índice aumenta. Mas por quê? Imagine que se tem uma coisa que azeda a vida de um ser humano, é um casamento ruim. Quando o casamento está ruim, tudo fica ruim. Quem é casado e já passou por alguma dificuldade sabe disso. Aí digamos que o indivíduo casou com a intenção de dar certo, e aí acaba o casamento, acabou, e ele, claro, sofreu terrivelmente até chegar ao rompimento. Aí ele decide casar de novo. Se ele decide casar de novo, é porque ele crê que vai dar certo, é porque ele crê que aprendeu. Não, já aprendi o suficiente, agora vai dar certo, eu acredito no casamento. Ele casa uma segunda vez. Por que que dá errado? Por que que o maior índice de divórcio está entre os que casam pela segunda ou pela terceira vez? Imaginem comigo que eu tenho aqui aquelas massinhas de modelar. Eu tenho uma azul e uma amarela. Digamos que a amarela é a Lucy, é a minha esposa, e o azul sou eu. Então a Lucy me entrega a parte dela, amarela. Então eu vou juntar as duas. Eu começo a juntar, ok? Junto aqui. Eu misturo as duas. O que é que vai acontecer? Vai mudar de cor. Mas eu misturo. Aí depois que eu misturei, a Lucy olha para mim e diz: eu me arrependi. Me devolve minha parte amarela. Minha irmã, não dá não. Eu quero a minha parte amarela. Não quero mais ficar com você. Nosso casamento acabou. Aí eu pego e eu vou separar. Eu posso separar. Separo, vou dar um pedaço para ela. O que é que vai acontecer com o pedaço que eu der para ela? Vai levar pedaços do quê? Do azul. E o pedaço azul que eu vou ficar, vai ficar com pedaços do amarelo. A psicologia diz que quando um homem se separa de uma mulher, eles levam pedaços emocionais um do outro. Esses pedaços emocionais, eles vão interferir em uma próxima relação. E aí está a explicação muito simples. Esse não é o plano A. O segundo casamento é plano B, não é o plano original. Por isso que o maior índice de divórcio está nos que se casam pela segunda vez. E quem casa pela terceira vez, aí o índice aumenta mais ainda. Aí você vai dizer: pastor, então quem casa pela segunda vez não vai dar certo? Pode dar certo. Como? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em João capítulo 2, lá fala de um casamento, um casal que convidou Jesus para estar presente no casamento. E lá, naquele casamento, Jesus transformou a água em quê? Eu estava vendo na internet um químico, doutor em química. Ele foi explicar como é que a gente transforma água em vinho. Ele foi explicar o processo químico. Aí ele falou, a água se constitui disso aqui, o vinho é isso aqui. Resumindo, a gente transforma água em vinho? Não pode. É impossível. Quimicamente falando, não dá para transformar água em vinho.
E como é que Jesus transformou água em vinho? Porque Ele é Deus do impossível, amém? Todo casal precisa de Jesus Cristo. Mas se tem alguém que é casado pela segunda vez, esse casal tem que viver de joelho. Se não incluir Jesus Cristo, não funciona. Nenhum casal que está casado pela segunda vez ou terceira vez, sem Jesus, não consegue cumprir o projeto de Deus. Então, qual é o segredo para um casamento fazer frente aos ataques do inimigo? Qual é? A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de quê? Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disto a ser feito, mas a união com... Agora eu quero que vocês leiam comigo isso aí. Vamos ler, os que estão acordados? Me ajudem aí, vamos ler? Unicamente a presença de Cristo. Amém? Eu conheço casais casados pela segunda vez, casados pela terceira vez, que são felizes, muito felizes, uma bênção de Deus. Sabe por quê? Eles integraram Jesus Cristo à vida deles. Jesus não é uma teoria, Jesus é real. Jesus está presente na casa deles todos os dias. Eles fazem o culto da família. Vocês lembram do que nós lemos no sábado? Se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é o quê? Quando eu levanto o altar na minha casa, eu tenho o culto da família, eu estou dizendo para Jesus: eu quero o Senhor no governo da minha casa. Quem manda aqui é o Senhor. Fazer da minha casa uma casa de oração é integrar Jesus, é trazer Jesus para a minha casa. E ela diz: é dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante, porem um muro em torno dos seus filhos. O culto da família é uma das formas de integrar Jesus Cristo, trazer Jesus para a minha casa. E quando eu faço isso, eu construo um muro de proteção. Amém? Amém. Vou falar agora dos filhos. O diabo está de olho nos teus filhos. O diabo está de olho na minha filha. O diabo sabe que eles podem ser mais vulneráveis. E queridos irmãos, quando eu olho para minha filha, 18 anos, o mundo em que a gente vive hoje, a internet, a tecnologia, as coisas mudaram muito. Educar um filho hoje, que desafio! A minha filha tem uma mente, ela pega o computador, celular, o que eu não consigo fazer, ela resolve em menos de 1 minuto. E ninguém ensinou nada. Ela não fez faculdade de informática. Pega aquele negócio ali, como diz o mineiro, aquele trem, e resolve tudo bem ligeirinho, rapidinho, e uma mente acelerada. É uma mente que incrível. Eu fico olhando, misericórdia. Oh Jesus, me ajuda aqui. A mente está aberta para essas coisas aí. O mundo em que a gente está vivendo, que dificuldade, que desafio, preparar os nossos filhos para o céu. E eu quero dizer o seguinte: quando eu falo de filho, eu podia falar um montão de coisa. Eu quero apenas deixar esse conceito. O que é que diz aí? Quanto aos filhos, eles são o quê? Isso quer dizer o quê? Quando Jesus voltar, Jesus não vai perguntar para mim, Jeú, onde está Lúcia? Ele não vai perguntar. Jesus não vai perguntar para Lúcia, Lúcia, onde está Jeú? Sabe o que ele vai perguntar? Jeú, onde está Jael? A Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. Você não está preparando o filho para você, nem para essa terra. A sua missão, a maior, a mais importante, é preparar o seu filho para o céu.
Aqui deve estar toda a nossa energia, nosso investimento financeiro, de tempo, de força. Levar nossos filhos para o céu. Eu não posso conceber a ideia da minha filha não estar no céu. Não posso. Quando eu penso nisso, o meu coração estremece. Vou contar uma história para vocês. Essa mulher aí, Raquel Edward, inglesa, Deus agraciou essa mulher com 2 filhos, Jack e Isabelle. Um dia ela ia no carro dela passear, e ela levou no carro 2 amigos de Jack. Então 2 amigos de Jack, Isabelle e ela ia dirigindo. De repente ela passou num buraco, ela não viu e perdeu o controle do carro. O carro caiu num lago, um grande lago. O carro caiu e começa a afundar. O instinto natural é o quê? É se salvar. Então ela consegue se desprender e sair pela janela. Quando ela chega lá em cima, ela viu os 2 amigos de Jack. Ela não viu Jack nem Isabelle. Então, em desespero, ela mergulha para buscar os filhos. Chega lá embaixo, primeiro ela vai salvar quem? Então ela pega ali a Isabelle e consegue subir. Chegou, salvou. Aí lá em cima ela procura Jack. Jack não subiu. Jack morreu. Alguns minutos depois, chegou socorro ali, pessoas que iam passando, pararam. Essa mulher foi entrevistada alguns dias depois. Você pode buscar no Google, você pode colocar o nome Raquel Edward. E sabe o que foi que ela disse? Desde então eu passo todos os meus momentos pensando em como eu poderia ter salvado meus 2 filhos. Você pode imaginar o drama dessa mãe? Todo dia eu penso, o que eu poderia ter feito para ter salvado meus 2 filhos? Como pastor, nós passamos por muitas experiências, mas eu vou contar para vocês uma das experiências mais dramáticas que eu vivi. Eu era pastor no Ceará. Um dia eu estava viajando no meu carro e o celular tocou. Eu parei, atendi, e do outro lado da linha estava uma irmã. Ela chorava, era uma líder da igreja, uma grande líder. Ela chorava e dizia: meu pastor, me ajude, meu pastor, me ajude. Ela estava desesperada. Eu disse: fala, minha irmã, em que eu posso te ajudar? Aconteceu uma tragédia. O meu filho morreu. Filho de 19 anos, numa moto, em alta velocidade. Numa curva, na BR, saiu um animal. Ele não viu, bateu no animal, caiu longe, quebrou o pescoço. E ela dizia: me ajude, eu preciso de você aqui, meu pastor. Eu preciso que você esteja aqui, meu pastor. Mudei a viagem, retornei, cheguei para o velório. Queridos irmãos, esse foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida, do meu ministério. Aquele velório, nunca vou esquecer. Aquele rapaz de 19 anos, vivia longe de Deus. Deus não era prioridade para ele, uma vida pregressa terrível. Aquela mulher, uma grande conhecedora da palavra de Deus, uma das melhores líderes que eu tinha na igreja. Ela ali pegava o filho no caixão, ela sacudia o corpo e dizia: ó filho, eu vou encontrar você uma outra vez. Ela chorava, ela gritava e dizia: eu poderia ter orado mais, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter lutado mais por você. Aquele jovem havia morrido distante do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Eu não posso conceber a ideia da minha filha não estar no céu. Eu não posso. E se eu tenho que acordar de madrugada para colocar meu joelho no chão, para pedir a misericórdia do Senhor, para pedir sabedoria ao Senhor, irmãos, eu me sinto pequeno e impotente nessa tarefa. Eu não sei ser pai. Eu preciso de Deus cada dia. Eu preciso que esse Deus atue em mim, para que eu seja um canal de bênção para ela. Ela é adolescente, ela não quer blá blá blá.
mais do que ouvir os meus sermões, ela quer ver o Evangelho na minha vida. Eu entendi que se eu quero que a minha filha seja uma menina de oração, eu tenho que ser um homem de oração. Eu entendi que se eu quero que a minha filha ame a palavra de Deus, eu tenho que amar a palavra de Deus. Se eu quero que a minha filha reflita Jesus Cristo, Jesus tem que ser real para mim. Eu preciso de Jesus Cristo cada dia e cada momento. Porque se Jesus está presente em mim, esse Jesus, ele vai se refletir na vida da minha esposa e da minha filha. Essa semana eu conversei com alguns pais que enfrentam um drama terrível. Tiveram os filhos na igreja, mas os filhos hoje estão distantes do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento que foi escrito por Ellen White. Ellen White diz: a mãe de Agostinho orou pela conversão de seu filho. Ela não viu evidência de que o Espírito de Deus estava impressionando o coração dele, mas não desanimou. Pôs seu dedo sobre os textos e apresentou perante Deus suas próprias palavras, e suplicou como apenas uma mãe pode fazer. Sua profunda humildade, ferventes importunações e fé inamovível prevaleceram, e o Senhor atendeu o desejo do seu coração. Exatamente hoje, Ele está tão pronto a ouvir as petições de seu povo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E se os pais cristãos o buscarem fervorosamente, Ele encherá sua boca com argumentos, e por amor ao seu nome atuará poderosamente em favor deles, para a conversão dos filhos. Amém? Deus quer salvar seu filho, e você é o grande instrumento de Deus nessa terra, para que isso se torne possível. Você tem uma ferramenta poderosa, papai, mamãe, que se chama oração. Mas nós não podemos brincar de orar. A oração tem que ocupar o devido lugar na nossa vida, e através dela, o sobrenatural de Deus poderá acontecer. Ontem, estudando a história de Esté, eu disse para vocês: Esté, em um momento crítico da vida, ela decidiu buscar Deus de maneira diferente, orar de maneira diferente. E quando ela ora de maneira diferente, Deus pode surpreendê-la. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Então é hora de voltar-se para Deus. Estamos dando aqui algumas orientações importantes. Falamos do culto da família. Eu quero dizer que pais que têm feito o culto da família, quando os filhos eram pequenos, eles crescem. Será que todos esses filhos vão permanecer na igreja? Como eu gostaria de dizer que sim. Existem alguns pais que foram muito fiéis na parte deles. Os filhos eram pequenos, e quando eles eram pequenos, os pais educaram nos caminhos do Senhor, fizeram o culto da família, a parte deles. E hoje o filho está distante. E o que eu devo dizer para estes pais? A palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Você, pai, que fez a sua parte, e seu filho está distante do Senhor, você tem autoridade para reclamar as promessas de Deus. Amém? Se você fez a sua parte, coloque o joelho no chão e diga: ó Deus, o Senhor não pode mentir. Eu fiz a minha parte, agora traz meu filho de volta, e Deus vai trazer. Agora, se você não fez a sua parte, é hora de se humilhar diante de Deus e pedir perdão. É hora de confessar seus pecados e dizer: eu fui negligente, Deus, eu não fiz o que deveria ter feito, meus filhos estão distantes, ó Deus, tem misericórdia, traz meus filhos de volta. Deus também vai honrar você. Eu quero terminar a minha mensagem nesta noite fazendo uma oração especial. A minha oração especial é pelos pais que os filhos hoje estão na terra dos amalequitas. Pais que os filhos não estão nos caminhos do Senhor. Os filhos estão na mão do inimigo. Eu quero orar por você, papai.
Eu quero orar por você, mamãe. Mas eu quero fazer um desafio de você se levantar diante de Deus nesta noite e ocupar a posição que Deus deu para você. O grande intercessor da sua casa é você, pai, é você, mãe. Hoje eu estava falando para uma família: eu posso orar pelos seus filhos, mas nunca vai ser como você ora, mamãe. Nunca vai ser como você ora, papai. Você tem uma posição que ninguém pode ocupar. Você é o grande intercessor. Então se levanta e luta pela tua família. Eu pergunto: existe algum pai, alguma mãe que os filhos estão lá na terra dos amalequitas, mas que gostaria nesta noite vir no altar do Senhor e dizer: ó Deus, eu quero reassumir o meu compromisso como intercessor. Ó Deus, eu decido lutar pela minha família. Foi o que Deus disse para Davi, quando Davi encontrou aquela situação de destruição. Quando ele viu que os inimigos entraram lá em Ziclag e causaram aquele estrago, ele chora. Mas tem um momento que ele eleva o pensamento no Senhor. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. E aí ele chama o profeta. Ele chama o profeta e diz: nós vamos consultar Deus, vamos ver o que Deus tem para nos dizer. E aí o profeta vem, consulta a Deus, e Deus diz: Davi, vai lá e luta pela tua família, vai buscar o que é teu, junta o exército, vai lá e busca. Davi se levantou com o exército, estavam cansados, desanimados, sem força, mas Deus mandou: luta. E ele foi. Ele fez a parte dele. E a Bíblia diz que tudo que o inimigo levou, Davi trouxe de volta. Amém? Deus é Deus de restituição. Aquilo que o inimigo levou, Deus vai te dar de volta. Mas você tem que fazer a sua parte. Sair dessa atitude passiva e entrar no ringue e lutar com Deus. Existe algum pai, alguma mãe que gostaria de vir aqui diante do altar do Senhor e diz para Deus nessa noite: eu recebo essa mensagem para a minha vida, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha casa, eu quero ver a salvação da minha família. Essa é a prioridade número 1, pai. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família? Eu quero parabenizar vocês. Eu estou muito feliz pelo que estou vendo aqui essa semana. A vida aqui em Niterói é uma vida intensa. Eu sei que alguns acordaram muito cedo, trabalharam o dia todo. Alguns estão bem cansados. Eu olho e vejo alguns com cara de misericórdia. Mas mesmo cansados vieram. É semana da família. Como é que nós vamos perder uma semana da família? Se o maior tesouro que nós temos é a nossa família. Parabéns, porque vocês se levantam para lutar pela família. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Eu quero chamar o pastor Rafael aqui. Essa oração eu não vou fazer sozinho. Eu quero fazer com o pastor de vocês. Deus escolheu esse homem para ser pastor dessa igreja. Ele está há poucos meses aqui, mas eu já percebi, ele já aprendeu a amar esta igreja. Ele já aprendeu a amar vocês. Nós vamos orar por vocês, pais. Se vocês puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Nós vamos orar agora. Grande Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra. E estivemos estudando a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós vimos esta noite um episódio da vida dele que não é nada bonito. Davi pisou na bola. Davi, como líder, ele cometeu
um grande erro, no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Perdeu o foco. E quando nós líderes perdemos o foco, o inimigo, ele entra e faz a festa. Foi o que aconteceu ali. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque aquele homem que errou, ele se volta para Deus, ele se quebranta diante de Deus, ele consulta a Deus e recebe de Deus a orientação: levanta e luta pela tua família. Senhor Deus, aqui nós temos pais que têm sido atacados pelo inimigo fortemente. Filhos dos nossos irmãos estão na terra dos amalequitas. O inimigo tem domínio sobre filhos dos nossos irmãos. Senhor Deus, nós nos sentimos tão impotentes, nós nos sentimos tão pequenos. Senhor Deus, não vemos poder em nós mesmos para trazê-los de volta. Por isso que com humildade, Senhor, de joelhos diante do teu altar, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor cubra estes pais com o sangue poderoso de Jesus Cristo. É no poder deste sangue que nós intercedemos. Oramos pelos filhos que estão distantes, para que o Senhor os alcance com a tua graça, para que o Senhor entre com providência, atue no extraordinário e no sobrenatural. Tira a venda dos olhos deles, uma gotinha do teu sangue, como colírio nos olhos deles, para que eles vejam o que não estão vendo. Tira a venda dos olhos, as escamas, Senhor. Coloca neles uma profunda, uma grande, indescritível tristeza pelo pecado e necessidade de Jesus Cristo. Traze-os de volta. Nós oramos, Senhor Deus, pelos pais que estão aqui, para que o Senhor os encha do Espírito Santo. Eu e o pastor Rafael, como ministros do Evangelho, nós vamos levantar a nossa mão agora em um ato representativo, para que neste ato simbólico e representativo, o Senhor, segundo a tua graça, sopre o Espírito Santo sobre estes pais, renova o ânimo e a alegria deles, dá a eles sabedoria e poder, para que saibam fazer a parte que a eles corresponde nesta grande guerra. Que o Senhor os levante como intercessores, e como os grandes intercessores de suas casas, eles tenham a alegria de ver a manifestação plena da tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amanhã às 7h30 estamos de volta. Deus abençoe vocês.